Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos no sacerdócio ministerial, Padre Márcio, Padre Bruno, querido diácono Marquinho, irmãos e irmãs no batismo do Senhor Jesus, como também caros amigos que nos acompanham nesta celebração pelas nossas redes sociais. No domingo passado, a igreja anunciou o Evangelho das bodas de Caná, mostrando que na intimidade daquela festa, Jesus se manifestou, Jesus se revelou através daquele sinal realizado pela intercessão da Virgem Maria. Hoje, também no início da sua vida pública, Jesus se manifesta na sinagoga. A palavra sinagoga vem do grego e quer dizer assembleia, quer dizer reunião, mas quer dizer também o espaço físico, o edifício, onde os judeus se reúnem para escutar a palavra de Deus e para orar. Jesus entra na sinagoga como era seu costume. Era sábado, era um dia consagrado ao Senhor, o sabá.
e Jesus se levantou para fazer a leitura. Vejam o registro de São Lucas. Todos tinham os olhos fixos nele. A liturgia da igreja nos convida a ter os olhos fixos nele, a contemplar o seu rosto, a beleza do seu coração, como discípulos e discípulas. Contemplar o Mestre, conhecê-lo através da oração, da contemplação. E ele recebeu um livro, o rolo do profeta Isaías. E essa passagem não apareceu ali por acaso, mas apareceu pela providência divina, porque Jesus anunciou uma passagem do profeta Isaías que falava dele. O Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me deu a unção. E aqui nós podemos perceber a intenção de São Lucas, que deseja associar a atividade apostólica, a atividade missionária de Jesus, o anúncio da Boa Nova, à ação do Espírito Santo. O mesmo São Lucas já havia falado que o Senhor foi concebido por obra e graça do Espírito Santo no seio da Santíssima Virgem. A este ponto, já havia falado também do seu batismo, quando o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. São Lucas vai dizer que Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito. Ele é ungido de Deus. Naquela sinagoga, a palavra de Deus revelou a identidade mais profunda do Senhor, mostrou quem Ele é. E por isso as pessoas ficavam impressionadas. Ele falava no Espírito, não falava como os outros. A sua palavra não era apenas um discurso bonito, mas uma palavra eficaz, capaz de realizar aquilo que anunciava. A palavra de Deus na sinagoga revela a identidade de Jesus. Como também a palavra de Deus, na primeira leitura, nos mostra a identidade do povo do Antigo Testamento. Um povo que havia errado, que havia tropeçado, que havia traído a Deus, sobretudo com o pecado da idolatria, mas também com o pecado da injustiça e tantas outras falhas que manifestavam a sua infidelidade a um Deus que sempre lhe foi fiel. E agora, retornando do exílio, depois de um tempo de purificação, estava aquele povo pronto para recomeçar a sua vida. E aquela comunidade, aquele povo se reuniu, se colocou em assembleia, diante de Esdras, que era sacerdote, também do governador Neemias. E vejam, o sacerdote num estrado, num ponto mais alto, ele anunciou a palavra do amanhecer até o meio-dia. E ali a palavra tocou o coração do povo. O povo começou a chorar, quer dizer, fez a experiência do arrependimento de suas faltas, de seus pecados. A palavra de Deus, que é viva, suscitou no coração daquele povo a experiência da conversão.
e a partir da conversão também a experiência da ação de graças. O povo infiel retomava o seu caminho, o povo infiel descobria sua identidade como povo da aliança. A palavra de Deus no Evangelho revela a identidade de Jesus como ungido do Senhor. A palavra de Deus no Antigo Testamento, ali naquele momento preciso, revelou a identidade do povo judeu como povo da aliança. E também a segunda leitura de hoje nos fala da identidade da igreja como corpo de Cristo. Vai dizer São Paulo: todos nós formamos o corpo de Cristo, a nossa identidade comunitária. E individualmente, cada qual é membro deste corpo. Individualmente somos o corpo, somos membros do corpo de Cristo. E juntos nós formamos o seu corpo, que é a igreja. Assim nós podemos viver a nossa identidade cristã como um povo que vive em comunhão, que participa da comunhão da igreja, como comunhão com Deus e como comunhão também com os irmãos. Queridos, nós hoje somos convidados a deixar que a palavra de Deus suscite no nosso coração aquela transformação tão necessária à nossa vida. Se nós formos dóceis ao Espírito, nós nos deixaremos transformar e a palavra vai gerar em todos nós frutos de vida, frutos de santidade, como Deus deseja. O povo da sinagoga tinha os olhos fixos em Jesus. Nós assim precisamos fazer. O povo do Antigo Testamento se comoveu diante da palavra. Nós também podemos nos deixar tocar, nos comover, nos mover pela ação do Espírito. E como igreja, manifestar a beleza do corpo de Cristo, que somos todos nós. Mas ao final desta nossa reflexão, gostaria de chamar ainda a atenção para o versículo que a liturgia coloca como centro do Evangelho, como ponto alto do Evangelho. Hoje se cumpriu para vós esta palavra. A palavra hoje aqui não tem apenas o sentido temporal, o sentido cronológico. Quando nós analisamos o Evangelho de São Lucas, nós perceberemos que esta palavra aparece por 8 vezes e sempre num momento especial. Dentre eles, quando Jesus vai à casa de Zaqueu, hoje a salvação entrou nesta casa. Quando nosso Senhor estava entregando a sua vida por nós no Calvário, se voltou para o ladrão arrependido e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A palavra hoje aqui tem um sentido qualitativo, tem um sentido todo especial de momento da salvação, de momento da graça de Deus. E a graça, ela está aqui porque o Espírito do Senhor está aqui. É o Espírito do Senhor que realiza o hoje da salvação na nossa vida. É o Espírito do Senhor que atualiza
a palavra e a presença de Cristo na liturgia e na vida de cada um de nós. Quando nós estamos no meio dos nossos afazeres, nas nossas lidas cotidianas, quando nós fazemos memória de Cristo, sobretudo pela ação caritativa, é o hoje da salvação que se manifesta. Assim, queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus é atualizada na liturgia, para que seja atualizada na vida de cada um de nós, na vida dos discípulos e das discípulas do Senhor Jesus. Que nós possamos acolher a palavra viva do Senhor, que pela intercessão da Virgem Maria, que sempre manteve o coração dócil à ação de Deus, à ação do Espírito, que ela possa nos ensinar também esse caminho. Que a Mãe de Deus nos ajude a acolher o hoje da salvação do seu Filho bendito, do seu Filho que está aqui agora e deseja ser olhado por todos nós, deseja ser contemplado pelo nosso coração. E nada melhor do que olhar para Jesus com os olhos de Nossa Senhora. Queridos irmãos e irmãs, o Espírito do Senhor está sobre mim, disse Jesus. E cada um de nós que é batizado também pode falar dessa forma: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito está sobre nós, para que também anunciemos a boa nova, para que também anunciemos a salvação aos cativos, para que levemos também a visão aos cegos, para que anunciemos, sobretudo com a nossa vida, a boa nova do reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.